E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar a vocês o meu último circuito desenvolvido no Logicim. Como vocês podem ver, é uma CPU de 16 bits, cujo nome é Machine with Shuffled Wires, que significa máquina com fios embaralhados. Tem muitos fios. É uma CPU de 16 bits, cujo foi inspirada tanto na CPU MIPS Uniciclo e na CPU 8086 da Intel, também de 16 bits. Bom, antes de mostrar o circuito todo, eu tenho a minha unidade do banco de registradores. Eu tenho 4 registradores de 16 bits, cujos nomes são os mesmos da CPU Intel. Eu também tenho a minha unidade de controle, onde eu, através dos bits da instrução e dos meus últimos bits, eu defino basicamente toda a administração das unidades, a sequência que as coisas têm que ser feitas. E eu também tenho a minha unidade lógica aritmética, que vai trabalhar com a maior parte das instruções e também vai gerar as minhas flags. Bom, aproveitando, o meu conjunto de instruções eu dividi desta forma: instruções lógicas, aritméticas, movimentação, memória e desvio. E a última sem categoria. Instruções lógicas são instruções lógicas OR, NOT, AND. Aritméticas, movimentação. De movimentação para cima, todas elas são trabalhadas dentro da minha ALU, como vocês podem ver, inclusive a instrução MOV. Instrução que faz acesso à memória e de desvio são tratadas fora da minha unidade lógica aritmética. Por fim, eu tenho a minha instrução ROUT. Todas as minhas instruções, grande parte, aceita tanto registrador como valor imediato. A forma das instruções é a mesma também de uma CPU Intel. Eu sempre vou ter o registrador origem e o registrador destino. Então, por exemplo, numa instrução ADD, se eu tenho ADD, registrador AX, registrador BX, eu vou somar AX com BX, gravar o resultado em AX. E eu sigo essa mesma lógica para todas as outras instruções. As instruções de movimentação também aceitam imediato. Instruções de acesso à memória só aceitam outros registradores. E de desvio também é aceito tanto o registrador quanto o valor imediato. O formato da minha instrução eu dividi da seguinte forma, sendo que a minha instrução é de 16 bits. Eu tenho o meu opcode de 4 bits. Eu tenho os meus registradores, cada um de 2 bits, são 4. E o campo do valor imediato de 8 bits. Isso para instruções que fazem uso do valor imediato. Instruções que não fazem uso de imediato, eu vou ter uma constante definida nesse campo, valor 255. Então, instruções que fazem uso de imediato, eu tenho essa pequena penalidade de usar até 254. Bom, voltando à CPU, eu não pretendo explicar tudo, mas aqui eu tenho a minha memória de instruções separado da minha memória de dados. Eu tenho a minha unidade lógica aritmética, meu banco de registradores. Os dados que são alimentados por ele recebem tanto da minha unidade lógica quanto da saída da minha memória. Nós podemos observar por esse MUX. Aqui eu tenho os meus bits de controle espalhados por todas as outras unidades.
Bom, o desvio pode perceber que ele é feito fora da ALU. Não faz muito sentido usar ele. Em outras CPUs comerciais, geralmente as pessoas calculam o endereço de desvio, né? Você usa o offset e calcula o endereço baseado no PC. Mas como aqui vocês podem perceber, eu estou usando um imediato ou um registrador. Todos eles eu uso valores absolutos, eu não faço conta com eles. Se você faz um jump para um valor imediato, você faz um jump para aquele valor imediato. Não é somado e nem subtraído de lugar nenhum. Se você quer acessar toda a memória, todos os 16 bits, você usa um registrador. Minha memória de dados, você pode usar aí como um campo temporário, então para poder buscar mais dados mesmo da memória. E aí eu tenho os meus bits de controle, aqui eu tenho um debug dos meus registradores, as minhas flags, zero flag, not flag. Isso também foi inspirado na CPU Intel. Eu achei mais fácil trabalhar assim. Aqui eu tenho a passagem do valor imediato, extensão de sinal, aqui eu tenho a separação dos bits, aqui eu tenho o incremento do meu program counter e a escolha do program counter ou o endereço de desvio. Enfim, uma coisa que eu também fiz, eu não vou mostrar o fonte aqui, mas eu também fiz um assembler para poder lidar com essa minha CPU. É bem complicado eu ter que ficar codificando todas as instruções na mão, né, sem nenhuma facilidade, né, realmente ficar escrevendo lá os códigos em Hexa, que é o formato que o Logiczinho aceita. Isso daria trabalho demais. Então eu criei um disassembly e um programa escrito mais ou menos desta forma que funciona perfeitamente. Um assembly. Ele aceita comentários tanto em linhas como comentários na própria linha da instrução. Ele aceita label para no caso de desvios. O formato da instrução é bem livre, então você não precisa se preocupar com espaços extras que você pode vir a colocar entre as instruções, entre os operandos. O sistema reconhece e funciona perfeitamente sem nenhum problema. E instruções dessa forma aqui funcionam perfeitamente, assim como eu coloquei aqui nesse esboço de instruction set, seguindo essa estrutura, né, das minhas instruções. Você pode digitar isso tranquilamente num arquivo de texto e executar o compilador, que vai gerar um código em Hexa a ser lido pelo Logiczinho. Então, isso aqui é um código que calcula Fibonacci. Aqui eu tenho meu assembly. Eu só preciso de informar o meu arquivo de entrada e ele decodifica todo o meu arquivo de entrada em instruções em hexadecimal, o que poupa de um trabalho gigantesco. Com o arquivo gerado, ele gera um arquivo de mesmo nome, soc.exe, que é esse, e vamos ler esse arquivo. fiboasm.exe. Essa CPU não ficou muito bem da forma como eu queria, infelizmente. Ela tem algumas gambiarras, algumas coisas que eu acabei não gostando muito. Não ficou da forma como eu esperava, mas é a primeira CPU que eu faço em circuito lógico, então eu espero mais para frente poder otimizá-la. Quem quiser saber mais detalhes pode me perguntar nos comentários do vídeo. Bom, eu vou executar essa CPU com um clock de 8 Hz e vou habilitar o pulso. Observem especialmente o registrador BX.
Eu vou calcular o Fibonacci do número 14, mas observem que no registrador BX a cada iteração ele obtém um novo valor da sequência de Fibonacci. Quando chegar dx a 0, eu vou ter o meu último elemento, ou seja, o meu 14º elemento da sequência de Fibonacci, e o meu bit de controle vai interromper o incremento do meu program counter, e assim eu vou finalizar a execução do meu programa. Então, Fibonacci de 377, de 14 é 377. E é isso, pessoal. Eu vou deixar o circuito no link, eu vou deixar o assembler também, o código fonte dele, caso vocês queiram dar uma olhadinha como que foi feito. Também não ficou bom, tem muita gambiarra. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado.